Fera, tudo certinho? Resolução de questões. Sexta questão está presente na página 56 do capítulo 4. Beleza? Questão clássica, questão de vasos comunicantes. É uma das aplicações para aquele teoremazinho que a gente viu em sala, o qual a gente consegue igualar as pressões em dois pontos. Tu lembra que tem várias aplicações, beleza? E uma das aplicações é justamente essa, o qual a gente escolhe uma região comparada com a outra e a gente iguala as pressões. Dá uma pausazinha, vê as anotações. Tem um vídeo de revisão que vai sair em breve sobre hidrostática e aí eu vou comentar isso, certo? Mas já para tu que já viu a teoria, que já tá craque, que precisa revisar, se liga. Isso é uma questão clássica, certo? A aplicação do teorema em que a gente pode igualar as pressões, ok? Não esquece disso. Beleza. Então, ó, em um sistema de vasos comunicantes são colocados dois líquidos immiscíveis: água com densidade de 1 grama por centímetro cúbico e óleo com densidade de 0,85 gramas por centímetro cúbico. Cara, o que é essa palavrinha immiscíveis? Ele está dizendo que esses dois líquidos não podem se misturar, beleza? Um não vai ser misturado e virar uma mistura aí quase que homogênea, ou seja, ou heterogênea também. Eles não podem se misturar, certo? Beleza? A gente sabe que óleo e água não se misturam, beleza? Massa. E aí, ó, após os líquidos atingirem o equilíbrio hidrostático, observa-se numa das extremidades do vaso um dos líquidos isolados, que fica a 20 centímetros acima do nível de separação, conforme pode ser observado na figura. Determine o valor de x em centímetros, que corresponde à altura acima do nível de separação, e identifique o líquido que atinge a altura x. Cara, eu vou determinar o líquido que atinge a altura x, ó, esse líquido daqui, certo? Que é esse líquido também, certo? Mesma coisinha, mesmo líquido. Eu vou determinar que líquido é esse simplesmente pensando o seguinte: esse líquido aqui mais escuro, ele está flutuando sobre esse líquido aqui mais claro. Se algo flutua acima da superfície de separação, certo? Ele não entrou nesse outro líquido, ele está flutuando acima da separação, certo? Ele não rompeu a tensão superficial do líquido e entrou na região do líquido cinza. Esse líquido mais escuro aí, ele está flutuando. Cara, se ele está flutuando é porque ele é menos denso do que o líquido em que ele está flutuando sobre. Ou seja, esse líquido aqui, que eu vou chamar de líquido 1, ele necessariamente tem que ser menos denso do que esse líquido aqui, que eu vou chamar de líquido 2. Então, a densidade do líquido 1 e a densidade do líquido 2 vão se comparar da seguinte forma: a densidade 1 ela é menor do que a densidade 2. Ou seja, o líquido 1 obrigatoriamente tem que ser quem? Exatamente, ele tem que ser o óleo. Porque o óleo ele é menos denso do que a água, certo? E esse líquido 2 vai ser a água. Fácil, né, fera? Tu entendeu isso mesmo? Se não entendeu, dá uma pausazinha, manda um comentário, certo? Manda um comentário, manda um WhatsApp ou no Instagram também, tanto faz, mas entra em contato para tu também expor o que está em dúvida, eu posso te ajudar, beleza? Massa? Tranquilo. Então, ó, vamos pensar o seguinte. Se tu tem uma situação de equilíbrio entre esses dois líquidos, é aquele teoremazinho que eu falei em sala. Só para relembrar, é o teorema de quem? E aí? Isso mesmo, é o teorema de Stevin. Ele falava que, a respeito do teorema dele, que se tu escolhesse pontos de mesma altura, esses pontos teriam a mesma pressão hidrostática. Isso aqui é uma das aplicações, certo? Outra aplicação é aquele macaco hidráulico. Lembra? Beleza. Olhando para esse carinha daqui, que é justamente esse vaso comunicante separado por esses dois líquidos, qual é o procedimento que tu sempre vai fazer nessa questão? Ó, vou mudar a cor aqui. O procedimento é o seguinte: tu vai pegar os pontos de mesma altura, ó, esse pontinho aqui, rosa, e esse pontinho aqui, rosa, eles têm a mesma altura, ó, em relação à linha pontilhada, certo?
Eles têm a mesma altura em relação à linha pontilhada, ou seja, essa situação aqui está em equilíbrio, essa altura daqui está se equilibrando com essa altura daqui, beleza? Eles estão a uma mesma altura, ó, uma mesma linha de referência, que é essa linha pontilhada. Eu vou chamar esse primeiro ponto da esquerda de ponto A, e vou chamar esse ponto aqui da direita de ponto B. Tu lembra que nos vasos comunicantes, que é uma das aplicações, esse ponto A e esse ponto B, eles possuem a mesma pressão hidrostática. Beleza? Ponto A e ponto B possuem a mesma pressão hidrostática. Por que mesmo, professor? Porque eles conseguiram equilibrar essa porção de líquido aqui, ó. Essa porção de líquido aqui está equilibrada por esse cara e por esse cara daqui. Então, se estão equilibradas, essa mesma altura de referência que eu selecionei aqui na linha pontilhada, ela tem a mesma pressão, certo? O que empurra em A é igual ao que empurra em B. Ó, o que empurra em A é igual ao que empurra em B. E o que é que a gente chama aí de empurra é a força, certo? Então a gente transforma essa força aí do líquido em pressão hidrostática, e aí eu tenho que a pressão hidrostática em A é igual à pressão hidrostática em B. Cara, eu estou explicando o princípio, mas tu não precisa explicar o princípio toda a questão que tu vai fazer, certo? É uma formulazinha pronta, uma formulazinha de bolo. Ó, é essa daqui. A pressão hidrostática no ponto A é igual à pressão hidrostática no ponto B. Lembra comigo que pressão hidrostática é dGH. No ponto A, olha para o ponto A. Isso aqui é no ponto A, certo? Essa região aqui, ó, essa formulazinha, eu estou aplicando para o ponto A. Olha aí no ponto A. Quem é que aplica pressão no ponto A? É o líquido mais escurinho, que eu sei que é o óleo. Então, densidade do óleo. Beleza? Olha para cá. Olha para cá. Olha para cá. Densidade do óleo. Beleza? Vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de óleo, que é quanto? 20 centímetros. Vou colocar aqui, ó, a altura do óleo. Beleza? Igual a pressão de B. Olha para B aqui, ó. Olha para B. Então, olhando para B, eu tenho que o líquido dGH, certo? Pressão hidrostática. Eu tenho que o líquido é quem? A água. Então, a densidade é a densidade da água, certo? Olha para cá. Densidade da água. Beleza? A gravidade vezes a altura da coluna de água, certo? Que eu vou chamar de HA. Beleza? Cara, tu entendeu que é sempre a mesma coisa? Ó, tu primeiro faz essa relação daqui e depois transforma cada pressão na sua respectiva hidrostática. Beleza? Sempre tu vai cair, sempre tu vai desaguar nessa mesma relação. dGH igual a dGH. E só um porém importantíssimo. Esses dois recipientes aqui, ó, são abertos. Então, ambos têm pressão atmosférica também exercendo. Só que tem pressão atmosférica de um lado e pressão atmosférica do outro. Então, as duas se cancelam. Por isso que eu nem coloquei na minha relação aqui, certo? Já pode colocar direto como eu coloquei aqui. PA igual a PB. Beleza? Vamos colocar os valores? Primeiro, o que é igual dos dois lados que eu posso cortar? A gravidade. Quando eu corto a gravidade, eu estou cortando a única coisa que está em metros por segundos ao quadrado. Então, eu estou cortando a única coisa que está em metros. Então, tudo tu pode agora enfiar na fórmula tudo em centímetros. Não tem problema. Até porque ele quer a altura também em centímetros. Ok? Então, vamos colocar aqui. Vou mudar de cor para mudar a abordagem, certo? Então, ó, qual é a densidade do óleo? A densidade do óleo vale 0,85. A gravidade eu cortei, sobrou a altura do óleo. Quanto é que vale a altura do óleo? Isso mesmo, 20 centímetros. Isso aqui vai ser igual à densidade da água. Qual é a densidade da água? 1 grama por centímetros cúbicos. Vezes a altura da água, que é quanto? X. Perfeito. E aí, ó, X vai ser igual a... Eu posso cortar, ó. Eu posso cortar esse zero com esse 0, vírgula aqui, e a vírgula vem para cá, certo? Isso é outra coisa importante. X vezes 1 deu só o X, ok? E aí tu vai ter 2 vezes 8,5. Se fosse 2 vezes 8, já daria 16. Então, já sei que a resposta é um pouco maior do que 16. Então, só pode ser o quê?
17 centímetros. Cara, ele quer na questão saber qual é a altura e qual é o líquido que está presente na altura X. O líquido que está presente na altura X, eu já sei que é a água. Lembra por quê? Porque eu sei que esse aqui, ele é justamente o óleo, porque o óleo flutua sobre a água, certo? Na figura a gente entende que o óleo flutua sobre a água. Então, se é o óleo que flutua sobre a água, porque o óleo é menos denso do que a água, lembra que eu expliquei isso lá no início da questão, ó? Então, o líquido X vai ser a água, porque o líquido mais escurinho já é o óleo, certo? Então, a resposta só poderia ser ou letra B ou letra D. Como eu achei que X vale 17, então finalizamos na letra D. Beleza, fera? Qualquer dúvida que tu tenha, entra em contato, ok? Um abraço a todos e até a próxima.